Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todo mundo que apoia o nosso projeto. Entra lá em devnaestrada.com.br/apoiadores e veja a galera que está ajudando a gente. Inclusive uma empresa contratada ME que está acreditando bastante no projeto e está lá também. Se você quer apoiar o nosso projeto, tem um botão no canto superior direito no nosso site escrito Quero Apoiar. Você vai ser redirecionado para o site do apoia-se/devnaestrada e lá vai estar explicando tudo certinho, quais as formas de apoiar, as recompensas que tem. E essa semana aqui eu só queria avisar que a gente vai estar sorteando uma camiseta aqui do Dev na Estrada, tá? Então, em relação aos apoiadores de fevereiro, tá? Então, assim, quem apoiou a gente em janeiro, o cartão foi cobrado em fevereiro e a gente recebeu agora em março, tá? Todos os apoios. Foi o primeiro apoio que a gente recebeu. A gente já investiu aqui no equipamento, a gente chegou na última meta, a gente conseguiu investir no equipamento para mim e pro Ramon. E agora a gente vai fazer um sorteio em relação a quem apoia a gente em fevereiro. Então, quem apoia a gente em fevereiro e foi cobrado o cartão, eu tô aqui com uma planilha com todas as pessoas que esse cartão já foi cobrado em fevereiro, é o que a gente vai estar sorteando agora, são para essas pessoas. Quem apoiou a gente em março agora, em abril a gente vai estar fazendo um sorteio referente a essas pessoas de março, beleza? Bom, a gente vai abrir um Typeform aqui também essa semana para todos os ouvintes, tá? Não só os apoiadores, todos os ouvintes podem participar lá desse Typeform, que a gente vai estar colocando algumas perguntinhas lá relacionadas a sorteio. A gente tá sem muitas ideias, então a gente resolveu fazer esse Typeform, vocês respondem. E lá semana que vem, no próximo podcast, a gente vai estar sorteando 2 camisetas, tá? Uma para quem apoia o nosso projeto, já vai estar automaticamente participando desse sorteio, né? Quem apoiou em fevereiro. E a outra é para quem respondeu o Typeform. A gente vai fazer um sorteio, uma para o Typeform e uma para o Apoia-se. Beleza? É isso aí. Só para lembrar, tá chegando uns eventos aí, a gente tá fazendo umas parcerias. Vai rolar uns sorteios de ingressos aqui. Então aguardem que vai ter novidades em breve, tá? Valeu, vamos pro cast. A mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso entrevistado de hoje, Cafo. Olá, tudo bem? Boa, cara. Então, pra gente começar, primeiramente, muito obrigado por receber o nosso convite, aceitar. A gente sabe que esse mundo é uma correria. A gente até contactou você há uns, um mês atrás, né? E a gente conseguiu marcar hoje pra fazer essa entrevista. Prazer é meu, cara. Pra gente começar, cara, vamos falar aí um pouquinho como é que você começou nesse mundo de desenvolvimento, computador, internet. Pode voltar aí bastante no tempo e fala pra gente aí como é que você se encontrou aí, cara. Cara, assim, não querendo mostrar a minha saudosa idade, mas já mostrando, quando eu comecei, obviamente, não existia internet, né? Não tinha nada desse tipo. Eu comecei, desde moleque, eu adorava videogame, então, e por videogame eu digo Atari, né? Que era o videogame de quando eu era molequinho. E aí eu tinha amigos que começaram a ter computadores, tipo MSX, essas coisas, eu fiquei pirado na ideia de poder fazer meus jogos, fazer meus programas, e eu não tinha muita grana, então o que eu fazia era que eu escrevia programas em Basic num caderno, e depois eu ia numa loja de informática que tinha perto de casa, e eu ficava digitando no computador velho os programas pra rodar eles. Então, tipo, era programação por turno, né? A gente pegava, ficava fazendo em casa lá, tipo, eu ficava numerando as páginas do caderno, porque em Basic você dava um go to pra linha, né? E era o jeito de fazer as coisas. O cara roots, hein? Eu quero falar tipo o Eminem no busão, assim, concentrado, escrevendo os códigos e tal. Né? Cara, eu ficava com aquele cadernão de espiral, assim, escrevendo o código que nem um maluco. E depois de um tempo, tipo, eu resolvi tocar bateria, depois eu parei de tocar bateria, vendi minha bateria e comprei meu primeiro computador, que era um XT, com um monitor fósforo laranja, era o único da rua que tinha fósforo laranja, o de todo mundo era verde, todo mundo ficava, caramba,
céu laranja. Eu acho que é por isso que até hoje eu tenho problema no olho, tanto que o fósforo laranja queimou a minha retina. Nossa, o cara ostentou o monitor e... Me ferrei. Eu lembro que o meu tio trabalhava numa empresa numa dessas, sei lá, Fujifilm, um negócio bizarro. Uma vez ele chegou com um presente pra mim que era uma sacola cheia de disquete. E, tipo, era um monte de disquete daqueles grandões de 5 quartos, né? Que é praticamente... O pessoal hoje em dia só deve lembrar do disquete do ícone de save. Mesmo assim não faz muito sentido porque não tem mais disquete. Então... E nem era aquele disquete, era o maior. E aí eu fui lá e fiquei mexendo em todos os disquetes deles, aí que o meu tio me deu, aí meu computador pegou vírus e eu perdi tudo. Foi a primeira vez que eu perdi tudo. Mas tô falando isso tipo há muito tempo atrás. Depois disso eu comecei apareceu a primeira interação online que a gente teve aqui no Brasil, antes da internet, obviamente. Não sei se já ouviram falar, conhecem ou curtiram na época, que eram as BBS. Vocês têm alguma ideia disso? Eu não cheguei a acessar, Pô, cara, eu não sou dessa época não, cara. Eu sou muito velho, cara. Então, não tinha internet, então o que eram as BBS pra quem não sabe o que é BBS? Pra quem conheceu a internet só. BBS era uma mini internet que rodava na casa de alguém. Então, era um servidor, que o servidor normalmente era o computador do moleque de 15 anos, que ele rodava um aplicativo e ele tinha uma linha telefônica, que era a linha do pai dele, e quando dava, normalmente o horário da BBS das não comerciais era da meia-noite às 6 da manhã, porque era quando ele ligava o computador no modem e ficava recebendo ligações para a BBS dele. E essa BBS você podia baixar arquivo, você podia se comunicar com outros usuários que se conectavam na BBS, lembrando que era um usuário de cada vez, porque só tinha uma linha de telefone. Então você ia lá, mandava uma mensagem pro cara, o cara ia lá alguma hora que o telefone não tivesse ocupado da meia-noite às 6 e respondia a sua mensagem. E você só conseguia se comunicar com as pessoas da própria BBS. E na época eu comecei a me interessar por programação de verdade, porque existia uma linguagem que a gente usava para fazer aplicativos que rodavam dentro das BBS, que eram os PPS, que eram uma linguagem bizarra, tipo Turbo Pascal, assim. E foi quando eu comecei a me interessar por programação um pouco mais. Depois disso eu arrumei meu primeiro emprego de verdade com programação, que era para ser um SysOp numa BBS, uma BBS corporativa, chamava STI. Cara, e aí você tava... Que idade mais pra gente ter uma noção? 17, 18 anos. Foi semana passada, então. E aí, tipo, eu também comecei a faculdade nessa época, que eu nunca cheguei a terminar. Então, isso é também uma coisa interessante que... eu nunca cheguei a terminar a faculdade, mas isso nunca me fez falta. Por quê? Porque depois, anos e anos depois, quando eu vi o buraco que isso tinha feito na minha vida, eu fui estudar ciências da computação e tudo que eu podia sobre algoritmo sozinho. Então, hoje em dia eu já consegui passar em entrevistas que, em teoria, eu não conseguiria se eu não tivesse estudado isso. Então, se você não fez faculdade e você quer trabalhar seriamente, você quer trabalhar numa empresa americana, que você tenha que saber Big O Notation, essas coisas, estude o básico de ciências da computação. Yep, that's a cow, all right. Então, mas na época eu comecei a trabalhar como SysOp. Olha, é uma palavra muito bonita, né? Mas hoje em dia não se usa mais, que é o System Operator da BBS. E daí apareceu a internet. A internet no começo foi um serviço que as BBS proviam. Você conectava na BBS normalmente, e depois você conseguia sair para a internet e acessar um dos 10 sites que existiam no mundo. Aí você tinha a lista assim num papelzinho, aí você conseguia ir lá e acessar um dos 10, porque era só o que tinha. Entendeu? E com isso a internet foi crescendo, apareceu o IRC, apareceu um monte de outras tecnologias que a gente usa hoje, e a BBS foi ficando mais como uma forma de acesso do que qualquer outra coisa até ela sumir. E depois disso eu arrumei meu primeiro emprego de verdade com a internet, que eu fui webmaster do site da Jovem Pan FM. Olha só. Webmaster. O que era o webmaster, né? Webmaster, meu Deus. Isso já tá falando de 99,
99, 2000, eu tinha 20 anos. Eu nasci no ano de 80, então é fácil de fazer a conta de quantos anos eu tenho hoje. E aí eu comecei a fazer, na época não tinha designer, não tinha desenvolvedor, tinha webmaster, e você fazia tudo. E você já tinha saído da faculdade, ainda tava nela? Eu ainda tava nela, foi nesse ano mais ou menos que eu acabei saindo, por razões que o mundo era muito louco e eu era muito jovem, eu tinha coisas pra fazer mais importantes, que não eram tão mais importantes, mas na época eu achava, porque eu tinha 20 anos. Então, E a faculdade era do quê? Era ciência da computação. Ciência da computação. Massa. Na verdade, antes eu tinha começado direito. Eu nem lembro porquê, mas eu fiquei 6 meses. E quando eu entrei na faculdade de direito, eu tinha 16 anos. Então as meninas da classe não deixavam eu tomar cerveja no bar. E aí eu desisti. Porque não existia graça. Jogar truco, né? Ainda bem que você parou nos 6 meses, hein, mano? Tem uma teoria aí que o direito você vai até o 3º ano, aí você desiste. Caramba, 6 meses então foi. Que eu acho que o 3º ano eles devem mostrar a verdade. Você fala assim, ó, tudo que você aprendeu aqui, agora toma a verdade na sua cara aqui, ó. Pá! Aí você. Aí você não aguenta. Cara, e direito é bem esse tipo de coisa, né? Tipo, tudo que você aprendeu até hoje é mentira. O que vale é o dinheiro. Aí, meu Deus, ou você fica rico ou você larga a faculdade. Aí você aprende a fazer direito, né? Caramba. Então, aí teve essa época, né? 2000 foi a primeira e grande bolha da internet, né? Milhares de pessoas me oferecendo emprego. Na época ainda tudo aqui no Brasil, não conhecia nada, ninguém de fora. E aquela maluquice, vem cá trabalhar no meu site, eu tô fazendo um portal pra donos de barcos e eu vou ser milionário e eu vou ter muito dinheiro. E eu fiz vários freelas na época, foi quando eu comecei a mexer com PHP, que foi, a primeira linguagem web que eu trabalhei na época. Não tinha muita coisa também, né? Mexi com Perl na época, porque CGI era o que tinha. JavaScript era pra fazer alert, e é isso aí. E colocar uma imagenzinha no cursor, né, pra ficar seguindo. O meu primeiro projeto de JavaScript pesado foi colocar a neve no site da Jovem Pan em 99. Caralho! Na época do Natal, todo mundo, porra, tem que pôr neve no site, né, cara? Tem que dar um jeito. Aí você ia lá em algum site que continha a palavra DHTLM e você aprendia como fazia. E aí você fazia... Normalmente você pegou essa época de... Não sei se você chegaram a pedir isso pra você de... o site tá de manhã, o fundo é branco. O site tá de noite, o fundo é preto. Umas coisas assim. Cara, era uma maravilha. Então, aí, cara, a internet era desse jeito aí, que de manhã era de um jeito, de noite era de outro, tinha relógio na página, tinha contador de visitas, e foi quando eu ganhei meu primeiro iBest, que na época era realmente o Oscar da internet brasileira, nem sei se existe mais isso hoje em dia. E daí, cara, qual foi o grande problema disso na minha vida? Dessa fase de webmaster? O problema é que eu achei que quando eu tava nessa fase, eu achei que o que eu queria ser era designer. Fala, como assim? Eu achei que eu queria ser designer, porque tinha um cara que eu adorava na época, que era um designer, não sei se vocês conhecem, que é o John Maeda. É um cara, ele fazia muita coisa de design usando matemática. E eu achei que por causa dos trabalhos, da inspiração que ele me dava, eu tinha que ser designer. E aí eu fui pra um lado completamente diferente da programação por uns 3 anos, que foi, trabalhar como designer em agência. E eu odiava pra caramba isso, porque não era o que eu gostava de fazer. Eu ficava fazendo layout no Photoshop e tal, e, cara, infeliz, né? Porque não era o que eu queria fazer. E não tinha um designer enrustido dentro de você? Cara, não tinha. Tinha um programador que queria fazer tudo tudo programaticamente, só que tava num trampo de designer. E aí, cara, o pessoal os programadores ficavam falando, cara, por que você trabalha de designer se você, quer ficar fazendo tudo com programação? E com isso eu acabei dando pulo, depois eu fiquei um tempo trabalhando em agência como designer, uns 2 anos, mais ou menos, basicamente fazendo ActionScript, mas assim, hot site em Flash e fazendo umas
plataformas bizarras se animarem com matemática, porque era o que eu queria fazer. Boa. E depois disso eu falei, cara, não adianta, eu quero ser programador. Comecei a estudar, tipo, mais PHP de novo. Na época a gente tinha alguns frameworks já. Passei rapidinho pro Java, que era o que tava na época, struts, servlets, umas coisas horríveis, que assim, eram muito complicadas, mas era o que tinha. E foi quando a gente chegou aí um dia eu tava navegando na internet e descobri assim, cara, tem um cara maluco numa lista de discussões que eu sigo, que teoricamente ele fez um negócio que facilita muito a vida de todo mundo que quer programar. E era o DHH mostrando o Rails, a primeira versão do Rails e como ele conseguia fazer um blog em 15 minutos num vídeo todo empolgado. Isso aí foi famosão, né, cara? Cara, como fazer um blog em 15 minutos. E eu acho que isso foi o que? 2007, 2005? Era a versão, tipo, era o primeiro 0 ponto alguma coisa do Rails. E, cara, eu falei assim, eu quero trabalhar com isso de qualquer jeito, porque não quero mais perder tempo editando XML pra fazer o que esse cara fez em 15 minutos. O cara tava no Java lá, 3 dias cara. só pra mostrar um Hello World lá. Exatamente, exatamente. Tudo que você fazia, você tinha que fazer em 50 lugares diferentes. Falei, cara, eu preciso dar um jeito de trabalhar com isso, como é que eu vou fazer? E eu falei, cara, primeiro eu vou aprender. E aí eu comecei a fazer, eu consegui encher o saco da empresa onde eu tava trabalhando na época. E falei, eu vou fazer um negócio em Ruby aqui. O pessoal falou, que porra é essa? Tipo, como assim? E eu comecei a fazer o sistema em Ruby. E o pessoal falou, cara, tipo, você é louco, não tem ninguém. Se você sair da empresa, tipo, não tem ninguém que saiba isso aqui no Brasil. Tipo, como é que a gente vai fazer? E aí eu acabei treinando um cara lá pra continuar na hora que eu saí, porque eu acabei saindo, obviamente, né? E eu falei, cara, como na época eu tava já conversando em lista de discussões lá fora, tentando participar da comunidade que tinha lá fora, eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma comunidade no Brasil, que foi quando eu criei a Rails BR aqui, que era a famosa lista de discussão sobre Rails, que foi a primeira lista do Brasil. E tinha pouquíssima gente usando na época, tipo, tinha eu, depois chegou o Akita e mais uns 10 gatos pingados. Quer dizer, então, que você é o precursor desse caramba e o Akita pegou sua fama. Cara, assim, na comunidade, eu adoro o Akita, porque o Akita, tipo, ele, querendo ou não, o Akita é o maior evangelizador de Ruby que a gente tem aqui. É real, sim. Tipo, enquanto eu tava trabalhando lá, ele tava evangelizando todo mundo, ele foi em milhões de faculdades, tipo, eu gosto muito dele. E, cara, eu acho que, assim, é uma coisa que foi em conjunto, assim, no começo da comunidade. Eu fui o primeiro, sim. O Akita sabe disso, ele já falou isso 1000 vezes, mas o primeiro não importa, na verdade. O que importa é o segundo. Porque o primeiro tá lá que nem um maluco e todo mundo olha e fala, quem é esse doido? O que importa o segundo... CEO, mano. Quem importa é o CEO. Exatamente. Postinho bonito lá na frente. Então... Pô, mas ele tinha uma vantagem em cima de você, cara. Ele era japonês. Exatamente. O japonês O Rails foi um japonês, né? O Ruby foi um japonês. O Ruby ele foi criado por um japonês. Mas aí na época eu comecei a procurar, tipo, eu já tava nas comunidades lá fora e veio um cara assim e falou assim, cara, você não quer trabalhar pra mim? Pô, eu tô querendo fazer uns projetos aqui. Era um empresário de uma empresa no Texas e ele falou, ele tava completamente deslumbrado porque tava começando a época da Web 2.0. Isso vocês já lembram ou ainda é muito saudosa bolha. Pô, cara, aí sim. Web 2.0. Web 2.0 foi... Eu fiz, tipo, quando todo mundo começou a fazer encurtador de URL, quando começou a história de podcast, eu fiz, cara, o primeiro... Tipo, na época ele era o primeiro e maior diretório de podcasts que tinha na web, que era um negócio que chamava PodServe. Eu nem lembro, só que na época era tão... Tipo, na época era famosinho e tal, porque o cara colocava dinheiro no marketing. E, tipo, eu fiz uma série de ferramentas pra ele usando Rails, e assim, trabalhando remotamente do Brasil. Foi o primeiro emprego remoto, com inglês lá mais ou menos, tentando dar um jeito. E, cara, foi muito importante pra mim isso. Essa foi a base pra mim aprender um monte de coisas que eu uso até hoje. Cara, o precursor do remoto aí, cara, olha só. Impressionante. Olha só, cara, tem que agradecer muito esse cara aí, mano. Cara, aí, tipo, eu comecei a trabalhar remotamente, aí até hoje. Eu já tô quase há 15 anos trabalhando remoto pra empresas gringas, basicamente
basicamente. E de casa, laptop, chinelo, coloca a camisa na hora da reunião, tira a camisa depois. Yep, that's a cow, all right. Cara, uma coisa que eu queria entender, tá obscuro aqui pra mim ainda. Mano, como é que você estudava e fazia as coisas, cara? Como é que você ia atrás e, sei lá, trabalhava e estudava mais coisas? Porque você falou tipo Genius, assim, né? Pô, fui lá, fiz o bagulho aqui, aí no outro dia eu já tava fazendo Rails aqui e já era, mano. Cara, eu sempre fui, assim, eu sempre tive um... Acho que, sei lá se é um... Eu sempre fui muito... Quando eu pego alguma coisa que eu quero fazer, eu fico obcecado. Então, acho que é um pouco de doença mental nesse sentido. E isso vem desde a época que eu ficava escrevendo os códigos no caderno, porque eu queria, de algum jeito, fazer com que aquilo funcionasse. Então, tipo, quando eu tenho alguma coisa que eu quero aprender, eu fico assim, não, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar isso. E, cara, eu era jovem e o mundo era bonito. Então, tipo, eu pegava e gastava o meu tempo livre tentando aprender essas coisas. Depois de muito tempo, fazendo isso, você acaba criando ferramentas e formas de conseguir lidar com tudo isso. Tipo, organização, ter um monte de listas, fazer anotações de tudo aquilo que você estuda, fazer mind maps. Aí a gente entra em toda uma esfera de produtividade que hoje em dia, por exemplo, eu já sigo uma rotina. Eu quero aprender uma coisa nova, eu já sigo uma rotina que me ajuda a aprender mais rapidamente do que eu aprenderia se eu não fizesse essa rotina. E isso é uma coisa que eu venho melhorando desde que eu me entendo por gente. Pô, que massa, cara. Dá um exemplo, assim, bem rápido, mais ou menos. Então, o exemplo básico agora no finalzinho do ano passado, eu tava numa crise existencial com editores e eu tava usando o Atom, né, mas ele tava muito lento e eu falei, vou voltar pro Vim, que eu tinha usado o Vim por 1 ano, mas eu acabei saindo dele pro Atom, nem sei porquê. E aí eu falei, voltei pro Vim, mas um amigo falou assim, cara, por que você não tenta o Space Max? Que é um build customizado do Emacs para quem é usuário do Vim e que teoricamente já vinha com um monte de coisa pronta. Eu instalei, eu adorei, cara. Eu falei assim, nossa, já fui produtivo desde o primeiro dia. E aí eu falei, cara, eu vou ficar usando isso aqui e ver o que acontece. Aí eu comecei a usar, tô usando desde dezembro. O que eu faço? A primeira coisa que eu fiz foi eu vou começar o mais incrementalmente possível. Eu não vou tentar aprender tudo junto. Então a primeira dica é não tente se preparar. Não faça coisa. Não faça uma lista. Não queira aprender tudo junto. Porque isso vai fazer você falhar e quando você falha, você sai de perto. Todo mundo é rage quitter. Se você ficar perdendo no jogo, você vai embora. Entendeu? Cara, é sensacional essa definição. Putz. Então, cara, tente criar coisas assim. Bom, hoje eu vou tentar conseguir dar um bold na palavra sem usar 1000 comandos. E você vai conseguir aquilo. Nunca tenta, fazer milhões de coisas. Coloque, metas pra você que você consegue cumprir com facilidade. E milhões delas. Se todo dia você fizer uma coisinha diferente e aprender, você vai incrementalmente se melhorando. Então, eu tento todo dia aprender alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente no editor. Depois que eu fiz, eu já tô feliz. E eu volto, eu tenho certeza que eu uso 10% do poder do editor, mas tá bom pra mim. Aí vamos supor, eu tô lá escrevendo um bloco de código e eu quero alinhar todas as declarações de variáveis no igual. Eu vou lá e descubro como eu faço aquilo. E aí eu marco na minha lista que eu já aprendi uma coisa de Space Max hoje. Fim. Então, isso é uma dica assim que eu sigo pra tudo. Quando eu comecei a fazer exercício na academia, eu ia na academia, cara, e eu ficava na esteira 5 minutos. Sem zoeira. 5 minutos. Eu ia na academia, eu me arrumava inteiro, eu ficava 5 minutos e ia embora. Só que eu ia todo dia, entendeu? Não adianta você chegar lá e falar assim, eu vou correr 1 hora por dia, que nem um animal, e você no terceiro dia para, cara. Se você criar coisas que você consegue fazer, que não tem como falhar, você vai sentir bem. Isso cria um loop de positividade que faz você não querer parar de aprender, não querer parar de evoluir naquilo. Então essa eu acho que é a maior dica. Outra coisa, anota tudo. Eu tenho cadernos e cadernos aqui que eu anoto à mão, várias coisas que eu acho interessantes, várias coisas que eu aprendo, porque quando você escreve usando uma caneta e a sua mão, o seu cérebro interpreta aquilo diferente de você digitando. Há quanto tempo a gente escreve com caneta? Há muito mais tempo do que a gente digita no teclado.
Fora Então- que sei lá, é como, talvez eu faria um paralelo com tirar foto, por exemplo, né? Hoje, acho que se a gente fizer coisas no computador assim, no teclado, a gente meio que acaba fazendo por fazer, sei lá, enfia numa pasta lá e Sensibiliza. já era. E aí quando você escreve na mão, tem uma outra Exatamente. parada. É a mesma coisa que você tirar 1000 fotos digitais na sua câmera Cybershot e antigamente quando você tirava uma foto era única e você imprimia e sentia o cheiro, sei lá. Cara, é muito engraçado você falar isso, porque eu voltei do Japão agora, eu passei agora 10 dias no Japão, e uma das coisas que a minha esposa comprou foi uma máquina Polaroid, que vem existe uma versão nova da Polaroid, que é uma maquinazinha super simples e que tem filme, cada filme tem 10 fotos, e não tem tela, você tira... E é isso aí, você olha no visorzinho, aperta, sai a foto e é isso que saiu. E a gente foi numa festa de aniversário e a hora que o pessoal viu a câmera, todo mundo, tipo, pirou. Primeiro porque assim, cara, é uma máquina de foto. Eu fiquei, cara, é uma máquina de foto, como todos os milhões que existiram antes. Mas assim, na hora que você ia tirar a foto, tinha todo um peso, porque aquela foto é aquela foto. E cada foto que você tira, o númerozinho de fotos disponíveis mudava 8. Porque só tem 10 fotos num filme. E acabou o filme, acabou. Então isso dá uma isso faz a foto ser muito mais real do que as 2000 fotos digitais que eu tirei do Japão, que eu nem parei pra processar ainda, porque eu vou perder tanto tempo que não cabe na minha agenda agora. Exato. É verdade. Exatamente. E, cara, falando da dica que você deu, cara, eu acho excelente. E, assim, se você for ver, é uma parada meio básica e que serve pra tudo, né, cara? É você... Porque, assim, a gente tem... Eu acho que nós, como pessoas, a gente se frustra muito fácil também, né? E a gente, pelo menos eu acho que eu sou muito incapaz de várias coisas. Então, quando a gente pega, sei lá, vamos fazer um exercício aqui no nosso job mesmo, nosso dia a dia. A gente recebe uma história de um job e fala assim, caralho, fodeu, né, mano? Como é que eu vou fazer isso? Bagulho gigante, pra daqui uma semana, sei lá. E não dá. Nosso primeiro pensamento é, não dá. E aí, se a gente fizer esse exercício de, pô, cara, eu vou fazer esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, e você vai tendo essas pequenas conquistas diárias. E, cara, isso é muito gamificação, né, mano? De você ter uma conquista diária ali todos, né, os dias. Exatamente. Redundante, ia falar. Você tem uma conquista diária ali. Cara, é muito básico você fazer isso e ninguém faz, né, cara? Cara, um bom Product Owner, ele vai te dar, tipo, 10 tasks que vão levar à solução do problema. Não vai te dar um epic monstro, assim, que você vai ter que fazer isso. Só que é muito difícil achar alguém que faça isso. Então você tem que ser o seu Product Owner, pegar a história, quebrar em tarefas que sejam que sejam atômicas, né? Que você possa trabalhar nelas independente das outras. E você tem que se motivar a fazer isso. Mas assim, a maior lição, assim, as expectativas têm que ser sempre baixas. Não adianta você achar que você é o super-homem porque você não é. A vida entra na frente das coisas que você tem que fazer o tempo todo. Então, se você só ficar frustrado, você vai ficar deprimido e não vai fazer nada. É melhor fazer uma coisa do que não fazer nada. Pô, vou fazer isso pro inglês, cara. Vou colocar aqui. X palavras por dia pra aprender. Cara. Tipo, pouca coisa. Pouca coisa. E tem que ser muito pouca X. Mas o que importa é você ficar fazendo todo dia. Porque isso é uma outra coisa importante. Cara, assim, é uma coisa que depois que eu percebi, quanto mais você se expõe a alguma coisa, mais essa coisa vira importante pra você. Qualquer coisa, não importa. Sabe esses joguinhos de celular que ficam com energia falando volta daqui depois de tantas horas pra ver como tá a sua cidade, a sua whatever, sua qualquer coisa. Sua fazenda. Eles fazem a sua fazenda. Eles fazem isso pra você ficar exposto ao aplicativo o máximo possível. E já chegou num ponto isso que assim, você gasta dinheiro no jogo, obviamente, que é assim que eles ganham dinheiro. E agora existem coisas assim, vamos supor que uma moeda custa 100 moedas custam $1. Eles fazem assim, você tem um pacote aqui especial pra você que acabou de entrar no jogo, que por tipo $2 você vai ter 200 moedas por dia. Só que você tem que entrar todo dia pra pegar as moedas, senão elas somem. E aí você vai lá e compra isso achando que é um negócio super legal, porque você tá pagando muito menos que as moedas. Só que a partir do momento que você aceita isso, você aceitou um contrato de que você vai voltar lá todo dia pra poder receber essas moedas, e isso tá te expondo ao aplicativo, isso vai fazer você tá mais disposto a gastar dinheiro no aplicativo. E tudo na vida é assim. Vai virar um hábito. Tudo na vida é assim. Se você quer...
é o lance da academia que eu falei. Tipo, se você quer acostumar a ir na academia, vai lá e fica na academia assim parado. Conversa com as pessoas na academia, faz amigo na academia. Você não precisa fazer nada na academia, um exercício. Se você quer, tipo, usar um aplicativo e um editor novo, quer aprender uma linguagem nova, deixa o PDF aberto da linguagem, deixa o site da linguagem aberto no fundo do teu desktop. Tipo, deixa as coisas que você quer que estejam na sua vida, por mais que elas não façam parte delas, ao redor da tua vida o tempo todo. Virou podcast motivacional, né? Total. Te ajuda, né? Virou life coaching Autoajuda. total. Pô, cara, mas show de bola, cara. É isso que eu até te falei no começo, né, cara? A gente tenta transparecer, assim, com a sua experiência, você tem uma puta experiência nisso, que a gente, às vezes, olha pra uma pessoa e fala assim, o cara é um programador, o cara não sei o que, mas, pô, ele tem muito mais do que só código pra compartilhar e trocar experiência. Mas, cara, conta um pouco agora do que você começou a falar da sua parte de experiência remota. A gente acha bem interessante isso, a gente já fez alguns podcasts sobre trabalho remoto. Eu, ano passado, fiquei 1 ano trabalhando remoto, o Ramon tem uns remotos meio, não é full time, é 1, 2 vezes por cada 15 dias, né? 1 vez por semana, às vezes um pouco mais, vai dependendo. Então, conta um pouco dessa sua experiência. Eu acho que muitas dessas coisas que você está contando aqui pra gente veio do seu trabalho remoto que você teve que se autogerenciar ali, né? No dia a dia. Com certeza, cara. Com certeza. Logo que eu comecei, vários amigos meus que são programadores até hoje falaram: caramba, eu quero ser que nem você, quando ter essa oportunidade, me arruma um emprego aí que não sei o que, eu quero ficar remoto em casa, poder, tipo, ter horário flexível, tudo. E aí eu falava, beleza, tipo, eu vou falar com o meu chefe. Aí eu falava com o meu chefe, o cara passava uma semana jogando videogame, não entregava nada e era demitido. Putz. Porque, cara, e assim, eu percebi que eu acabei indo pro outro lado. Ao invés de eu não trabalhar, eu acabei trabalhando por muito tempo, trabalhando muito mais do que eu precisava pra compensar o que na minha cabeça existia pelo fato de eu estar remoto. Então, tipo, você tem que ser disciplinado, sim, para trabalhar remoto, senão não dá certo. Não é para qualquer um, não é mesmo. Tem gente que não consegue trabalhar remoto e eu acho muito legal quando a pessoa consegue entender isso, porque ela não vai ficar batendo a cabeça com isso. Eu sei que, por exemplo, tem um monte de coisa na vida que não é para mim, então o quanto antes você descobre isso, melhor. Segunda coisa, isso é importantíssimo com o trabalho remoto, e eu acho que com a vida toda, assim, você tem que perceber que tudo tem altos e baixos. Tem épocas que eu sei que eu vou produzir pouco, eu sei que eu tô num momento de baixa energia, então não me cobro. Isso é muito importante. Mas eu sei também quando eu tô com alta energia e eu vou lá e faço mais do que o normal pra compensar isso. Então tem semanas que eu não sou tão produtivo quanto eu gostaria, mas aí nas outras semanas que eu tô com mais energia eu me foco pra compensar esse tempo. Eu acho que isso é importantíssimo quando você trabalha remoto. Outra coisa, comunicação. Tipo, você não está no escritório, então você tem que se esforçar quase para ser uma caricatura da comunicação que você quer ser. Você tem que falar tudo que você sente, você tem que conversar, expor as suas ideias da forma mais clara possível. Marcar sempre one-on-ones, tipo reuniões com os seus chefes, com os seus peers, com as pessoas que estão abaixo de você. Por exemplo, hoje eu gerencio uma equipe de quase 8 pessoas. Eu tenho one-on-ones com elas todas semanas. Toda semana eu falo por pelo menos meia hora com cada uma delas, perguntando como estão as coisas, tudo. Eu acho isso muito importante. E antes disso, quando eu não tinha uma equipe, quando eu era só um programador, eu fazia questão de marcar com o meu chefe, com o chefe do meu chefe, o máximo que eu pudesse na hierarquia, reuniões frequentes com cada pessoa, perguntando o que você acha do que eu tô fazendo, se você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa, porque você não tá lá. Então você tem que suprir essa necessidade. Eu acho que isso é muito importante. E, cara, tentar manter uma rotina que funcione pra você. E pra empresa, né? Obviamente. Eu sempre trabalhei numa time zone próxima da nossa. Eu nunca tive clientes muito longes. Então, tipo, eu começo um pouco mais tarde e vou até um pouco mais tarde também no meu horário. Eu vivo meio que numa outra time zone. Eu sigo os feriados dos Estados Unidos. Isso é um negócio que nem todo mundo faz. Tem gente que trabalha comigo na minha empresa que é do Brasil e segue os feriados brasileiros. Mas eu gosto de ter o menor atrito possível com quem tá me empregando. Eu quero que ele sinta como se fosse outra pessoa do time que tivesse lá, sacou? Então acho que essas são algumas dicas, assim, eu poderia ficar aqui eternamente falando, mas essas são algumas dicas boas sobre como se adaptar a um ambiente remoto. Carnaval tá aí, né, cara?
Carnaval tá Eu vou trabalhar. Vai ter que trabalhar, né? Eu vou trabalhar, não tem escolha. Yep, that's a cow, all right. E você, como que foi sua experiência com remoto na questão local? Você acabou de falar que voltou do Japão, você usufrui disso ou você foi, sei lá, no Japão de férias mesmo? Não, fui de férias mesmo. E você já chegou a falar assim, eu vou lá para os Estados Unidos agora trabalhar remoto, ou vou para tal país, ou você sempre manteve isso no Brasil mesmo? Cara, assim, eu nunca morei fora, mas por escolha própria, já tive diversas oportunidades de mudar, mas assim, por motivos mesmo de família, eu sempre acabei ficando por aqui, mas, cara, assim, o meu escritório é meu computador. Obviamente que eu prefiro trabalhar de casa, porque além do meu computador, tudo que eu tenho aqui é exatamente do jeito que eu quero, mas várias vezes eu vou pra conferências, eu vou para os Estados Unidos, eu fico indo e voltando. Já teve ano que eu fui 13 vezes para os Estados Unidos em um ano só. Caramba. E trabalhando remoto, normalmente, o escritório tá na internet, né? O importante é só ter acesso à internet. Não adianta... Eu acho que muito do trabalho remoto existe aquele sonho, aquela idealização do programador nômade que vai lá pro meio do mar, no Havaí, e fica lá programando a prancha. Tipo, eu nunca vi isso funcionar de verdade. Eu vi isso funcionar com pessoas que estão tirando férias ou sabáticas, a pessoa, tipo, tá fora. Mas não, tipo, ninguém no meu time nunca ficou fazendo stand-up da praia, sacou? Sim, acho que isso é um pouco meio que uma ilusão. E, cara, é meio triste você tá na praia e tá fazendo stand-up, né? Você tem que trabalhar pra quando você tá na praia, você não tá fazendo stand-up. Exatamente. Sim, fora que eu acho legal, assim, você falou que, meu trabalho é meu computador e tem tudo aqui, mas eu acho legal também que você, mesmo você tendo em casa, você tem esse mindset de, tipo, cara, eu tô no modo trabalho agora. Exatamente. E em casa você tem... A sua casa vira o seu escritório. Então, tipo assim, você tem, sei lá, o seu ar-condicionado, você tem a sua cadeira fodona que você comprou e tal. Então você tem as suas coisinhas ali que é o seu escritório, né, cara? Você não... Hoje, por exemplo, eu cheguei num ponto que na casa que eu mudei de apartamento fazem uns 7 meses. E hoje eu tenho um escritório mesmo. Escritório de verdade, tipo, com porta fechada, tudo. E eu percebi... com porta... porque antes o meu escritório era, tipo, na casa inteira, entendeu? Mas o que eu acho engraçado, o que eu percebi, é que eu quase não entro no escritório no final de semana mais, cara. Sabe? Porque ele virou realmente um ambiente de trabalho. Então, no final de semana... Antes, o meu escritório era na sala, que eu tinha uma sala gigantesca. Então, meu computador ficava na sala. Então, tudo era mais ou menos meio misturado. Hoje em dia, por exemplo, se eu vou jogar PS4, eu vou pra sala jogar. Eu não fico no escritório. Então, isso deixa ainda mais clara a diferença. Quando eu tô no escritório, eu tô fazendo coisas de trabalho. Entendeu? E, cara, é um laptop. Tipo, eu posso levar pra cama e trabalhar? Posso. Eu posso levar pra varanda e trabalhar? Posso. E eu faço isso. Só que, se eu tô sentado na cadeira no escritório, é serious business, entendeu? Tipo, é uma forma de me motivar a trabalhar também. Então, eu acho isso muito interessante. Yep, that's a cow, all right. Então, cara, e fala um pouco sobre comunidade, cara. Qual que é a sua visão em relação à comunidade? Se você participa ativamente ou não, e como você trabalha muito lá fora, você participa mais de comunidade lá fora ou aqui? Cara, todo mundo me xinga quando eu vou nos eventos, porque eu nunca vou nos eventos. Então já tem isso pra começar. Até o ano passado eu tentava pelo menos dar umas 2 palestras por ano. Já falei em várias RubyConf no Brasil, já falei em RubyConf fora do país, já falei na Tropical Ruby, já falei em várias conferências por aí. Queria participar mais, sim, só que a minha rotina é tão corrida que acaba faltando tempo. E agora eu tô morando no Rio, né? Então, aqui no Rio, eu me esforço pra ir nos eventos, mas eu nunca vou. Em São Paulo eu tentava ir um pouco mais. E se alguém da comunidade Ruby ouvir esse episódio, ele vai no comentário e vai falar: o Cafo nunca vai em porra nenhuma. Porque essa é a verdade. O que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer quando eu vou pra São Paulo, que eu vou menos do que eu gostaria, é encontrar as pessoas que fazem parte da comunidade. Vira e mexe, eu vou pra São Paulo, acabo indo na plataforma Tech, encontrar uma galerinha que eu conheço da comunidade Ruby. Eu tento participar, mas, cara, eu não faço um bom trabalho, infelizmente. Mas comunidade não é só eventos. Porque, assim, eu encontrei seu contato através de outros contatos de vários caras que são referências, entre aspas, assim, são pessoas bem ativas na comunidade em questão de eventos e tal. E você é conhecido nesse meio, dessa
galera. Sim. Então, sei lá, você... Acho que por causa dos grupos, acho que você foi bem ativo nessa questão de grupos, né? Eu acho que como eu comecei... Eu acho que é muito mais por causa das palestras, sabia? Porque desde que eu comecei a fazer palestra, o pessoal adora as minhas palestras porque eu faço um monte de palhaçada, eu falo um monte de besteira. Então, tipo, se você pegar, por exemplo, o keynote que eu dei na RubyConf, acho que de 2013, tipo, nossa, o pessoal adorou. E eu acho que, como eu faço muita piadinha e tal, o pessoal acha que é mais fácil de interagir com alguém que é tranquilo do que com aquela pessoa toda mais quieta, né? Então, eu acho que eu sou sociável, eu só gostaria de ser mais presente. E eu conheço toda a galera da antiga, né? Porque, querendo ou não, eu já tô aqui faz muito tempo. Então, efeito bola de neve. Essa RubyConf que você falou é uma que é uma talk que você faz uma coisa com o Diablo também aqui, com o jogo? Teve uma talk que foi bem legal, que eu fiz um bot de Diablo em JRuby, e inclusive depois eu dei essa talk na RubyConf Internacional, porque o pessoal adorou. E essa teve uma depois dessa que foi bem sobre, tipo, como você tentar pensar fora da caixa e ter ideias inusitadas e com isso melhorar a sua vida, que foi no ano seguinte na RubyConf Brasil. Eu vou passar o link pra vocês das duas talks depois, porque a gente pode colocar no show notes, alguma coisa assim. E são duas talks bem legais. A primeira é bem técnica, né? Essa do Diablo. É bem, tipo, como fazer o bonequinho ir lá e fazer uma quest no Diablo sozinho e ganhar gold e repetir o processo. E a outra é bem mais motivacional, mas tem muito a ver com aquilo que a gente tem falado aqui desde o começo do cast. Show. Cara, e uma pergunta recorrente que a gente faz, não sei nem se a galera tá continuando a gostar disso, que é uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo. A gente queria saber sua opinião a respeito do inglês, cara. Não, cara. Cara, qual a importância do inglês pra um desenvolvedor? é muito importante, cara. Infelizmente, tipo, se você não entende pelo menos o básico para ler um livro de programação que saiu ontem, tipo, você vai ficar uma camada atrás, entendeu? Alguém vai ter que traduzir o livro para você poder ler. Conta um pouco como é que você, sei lá, o inglês entrou na sua vida e você, cara, sei lá, você usou essa técnica aí pra, agora eu vou ter que dar um boost. Então, cara, o inglês é muito curioso porque eu aprendi inglês sozinho. Fala, como assim aprender sozinho? Quando eu era moleque, eu queria muito ler livros de fantasia, eu adorava RPG, essas coisas que eu tinha descoberto. Eu nem sei como eu descobri que existia, só que não tinha nada em português. E aí eu descobri que tinha uns livros de fantasia do Dragonlance, essas coisas. Eu falei, cara, eu preciso aprender a ler isso de qualquer jeito. Eu peguei os livros e eu comecei a ler, cara. Sabe? Tipo, cada palavra no dicionário. Tipo, coisa de gente neurótica, como eu falei, obcecada, né? E, cara, assim, aos poucos eu fui aprendendo o significado das palavras pelo contexto das palavras que estavam ao redor delas. Então, por exemplo, a primeira vez que eu li o livro inteiro, eu acho que eu entendi 5% do livro. Então, e depois eu já reli esse mesmo livro, tipo, umas 6 vezes na minha vida. E cada vez que eu relia, eu ia aprendendo mais. Eu ia pegando mais a história até um ponto no qual, tipo, eu entendi o livro inteiro. Então, eu nunca tive nenhum treino formal no inglês, tirando o inglês de colégio, que na minha época era praticamente nada. E, cara, trabalhando pra fora, me expondo a situações no qual eu falo inglês o dia inteiro hoje em dia. E mesmo assim, tem várias coisas que eu falo que gramaticalmente são erradas pra caramba, porque eu nunca aprendi formalmente. O pessoal do meu time adora, porque eles falam que é o jeito Rodrigo de falar inglês, porque eu erro coisas específicas e que eu sempre erro. E que são coisas que qualquer pessoa que teve qualquer aula de verdade, tipo, a minha esposa, ela fez curso professora de inglês e ela não erra nada. E aí ela fala que eu fico falando que nem o Yoda. Mas o pessoal não liga, o pessoal acha bonito, entendeu? Então tem essas duas coisas. Você precisa saber o suficiente pra ler. E você precisa saber o mínimo pra se comunicar. Boa. Tapa na cara. Chupa essa. Cara, só isso. E quer falar alguma coisa dos seus projetos pessoais? Quer falar um pouco do Geek Out? Ou então, outras coisas cara, que você tá fazendo? Pra quem não sabe, eu participo de uma podcast que é o Geek Out, né? Eu adoro o Geek Out, é um podcast que eu faço com o Rafael Rosafu e a Cris Rocha, a MJ Coffeeholic. Infelizmente, a gente já tá parado há algum tempo, então eu espero que a gente consiga voltar logo, só que a vida tem entrado muito no meio das coisas, a gente não tem conseguindo se encontrar pra gravar.
E como eu sempre tô inventando moda, tentando aprender coisas novas, como eu falei, eu adoro teclados mecânicos malucos, eu sempre tenho coisas novas nesse sentido. Eu resolvi criar uma newsletter mensal onde eu falo dessas coisas. Então, se vocês quiserem acompanhar, o nome da newsletter é Café com o Cafo, Cafo com 2 Fs, e o site é cafécomocafo.com.br. E já tem um número da newsletter lá. Se você clicar lá, você vai conseguir ver para ter uma ideia do tipo de coisa que eu publico. E é um e-mail por mês. Obviamente não vou fazer spam, não vou vender o seu e-mail para um príncipe nigeriano nem nada. Então pode ficar tranquilo. E prometo que vão ter coisas que você provavelmente não vai saber e vai desconhecer lá, mas que pelo menos eu acho interessante. Boa, cara. Bacana. Da hora. Esses links vão estar todos aí na descrição. Ele vai passar alguns pra mim, outros eu já peguei aqui. E, cara, pra gente finalizar, cara, sim, o que você acha, sei lá, pra quem que tá ouvindo a gente e tá, sei lá, tá nessa época aí que você tava com, sei lá, 17, 19, 20 anos, tá entrando nesse mundo do desenvolvimento, deve estar super inspirado com a sua história. Qual que é a dica que você dá pra esse cara, assim, pra ele começar a decolar e, sei lá, continuar inspirado e motivado pra fazer as coisas? Cara, de novo, inglês. Primeira coisa, inglês, assim, pra conseguir acessar o que tem de mais novo. Segunda coisa aprenda uma linguagem, não importa qual. Pega uma linguagem e fala, eu vou aprender essa linguagem, para de estudar as outras, fica nela, não importa qual. Eu acho hoje em dia que tem muito mais campo para você fazer. Hoje em dia é muito mais fácil fazer um aplicativo móvel do que era há 2 anos atrás. É o foco hoje em dia. Isso não quer dizer que o web não existe, que o web não é importante. Eu acho que o web, eu prefiro 1000 vezes usar um aplicativo web do que usar um aplicativo móvel, mas você tem muito mais visibilidade hoje em dia fazendo um aplicativo móvel. Então eu acho que é um caminho legal. E, cara, mete a cara, se comunique, tente participar das comunidades, escolhe uma coisa e vai aprendendo ela. Fim, entendeu? Não tente aprender muita coisa, não tente, tipo, eu vou aprender a configurar um server, a rodar a linguagem web nela para fazer o back-end para minha empresa. Procure atalhos, sempre procure atalhos. Qual é a forma mais simples que eu tenho de fazer isso? Não tente reinventar a roda. Se tem um back-end pronto na web que você pode usar e você consegue plugar com uma linha de código, é isso que você vai usar. Você não vai tentar configurar tudo na mão para poder funcionar o seu próprio server, que não sei o que. Simplifique o máximo que você possa, e o mais importante é se comunique e tente mostrar o que você tá fazendo pro mundo. Acho que é isso. Show de bola, cara. Show de Então, bola. acho que é isso, cara. Queria agradecer aí novamente pela participação, por ter aceitado o convite. Cara, achei as dicas sensacionais, principalmente a parte ali de anotar tudo e ter pequenas conquistas por dia. Eu acho que eu mesmo vou usar isso a partir de agora. Eu acho que é, cara, sensacional o que você falou. Eu acho que apesar de ser óbvio, entre aspas, a gente não para pra pensar nisso e acaba não executando. Então, cara, queria agradecer novamente e muito obrigado, velho. Cara, o prazer foi meu. Valeu, Qualquer cara. coisa, só me procurar na internet. Valeu, cara. Até mais. Valeu, gente.